eu me chamo Daiane e faço licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão e tenho como objetivo lecionar nos segmentos do ensino médio, na disciplina de Biologia. Bom, hoje nós vamos aprender um assunto muito importante, que é como surgiu a vida aqui na Terra. Há mais ou menos 1.500 anos atrás, obviamente, a Terra ela já era repleta de seres vivos. Mas foi nesse tempo que a ciência e os cientistas começaram a se formar. E eles foram começando a surgir pesquisadores, pensadores, que começaram a se questionar como surgiu a vida aqui na Terra. Então, a partir de agora, nós vamos aprender duas hipóteses que tentam explicar como a vida surgiu, que são elas a abiogênese versus a biogênese. E muitos cientistas acreditavam na teoria da abiogênese e muitos cientistas também acreditavam na teoria da biogênese. Mas o que é abiogênese e o que é biogênese? A abiogênese ela é uma teoria que fala que a vida ela é gerada espontaneamente, ou seja, ela surge a partir de uma matéria inanimada. Ou seja, os primeiros vivos que surgiram na Terra e até mesmo os atuais, eles surgem de forma espontânea. Por exemplo, vamos entender melhor. Se você vê ali um tronco boiando num pântano, eles acreditavam que aquele tronco iria se transformar em um jacaré, através de uma força chamada força vital. Eles acreditavam que o lodo do pântano também iria se transformar em sapos, certo? Por exemplo, naquele pedaço de carne que às vezes a gente deixa descoberto em cima da mesa, pedaço de peixe, o que acontece se a gente deixar ali descoberto? Você vai ver, se você sair e voltar depois, que surgiu um monte de larvinha. E quando eles viam aquilo, eles acreditavam que a larva tinha surgido através da carne. Que a carne tinha gerado aquelas larvinhas através da força vital. Então, eles acreditavam muito nisso. Tanto que eles tinham até receita para produzir ratos. É sério isso? Essa receita ela existiu mesmo? Sim, existiu. Tanto que eles pegavam uma roupa suja, colocavam num canto meio escuro, pouco iluminado. Geralmente eles faziam isso na garagem da casa deles ou no porão e colocavam ali no cantinho pedaços de roupa velha, né, trapos, e colocava um pouquinho de grão de trigo, esperava exatamente 30 dias, e após 30 dias eles voltavam e via que tinha rato. Então, para eles acreditavam fielmente que o rato surgiu da mistura da roupa com o grão de trigo, através da força vital, surgiu ratos. Eles não pensavam, a sujeira atraiu os ratos. Eles não pensavam isso. Eles realmente acreditavam que o rato tinha surgido ali, vindo através da mistura do grão de trigo com o resto de roupas velhas, certo? Então, a teoria da biogênese, ela durou por muito tempo, certo? Então, o tempo foi se passando e surgiu um cientista famosíssimo chamado Francis Corredi, que ele refutou a biogênese. Ele disse assim: a biogênese, a vida surge do nada, a vida surge de matéria inanimada. Isso não existe. O que existe é o quê? Que a vida, só a vida gera vida. Ou seja, ele era adepto da teoria da biogênese. Ele achava um absurdo as pessoas acreditarem que um jacaré vinha de um pedaço de tronco ou que o sapo surgia do lodo. Ele pensava, não foi o sapo, não surgiu do lodo, foi dois sapinhos que estavam ali, que liberaram os ovinhos, deixaram os ovinhos ali e através daqueles ovinhos surgiu outros sapos. Ele pregava isso, que sua vida gerava vida. Mas na ciência, tudo que a gente fala, a gente tem que provar. Então, para ele poder provar que ele estava certo, ele tinha que fazer um experimento. E ele não era nada burro. Ele foi e fez um experimento para provar que a biogênese é que era certa e que a biogênese era uma mentira. Então, qual foi o experimento dele? Francis Corredi
ele pegou um frasco e nesse frasco ele colocou pedaço de carne, pedaço de peixes e esperou passar um tempo para ver o que acontecia. E logo após de um tempo ele viu que surgiu larvas nesse peixe e nessa carne. E ele esperou para ver o que ia acontecer com essas larvas. E ele viu que ao redor dessas larvas surgiu um casulo. E esperando mais alguns dias, ele viu que essas larvas se transformaram em moscas. E ele percebeu que essas moscas eram as mesmas que estavam no frigorífico, eram as mesmas que ele encontrava no dia a dia. E ele viu essas larvas, elas não surgiram da carne, como o pessoal da biogênese fala. Ela veio das moscas. As moscas foram atraídas pelo cheiro da carne, vieram depositar os seus ovinhos e voaram. Então, só que ele tinha que provar isso. Então, o que ele fez? Se eu tampar esse frasco, as moscas não vão conseguir entrar e as larvas não vão surgir. Então, ele fez isso. Ele colocou novamente um pedaço de peixe, pedaço de carne em um frasco, cobriu para ver o que ia acontecer. Se surgisse lava, realmente veio de forma espontânea, porque não tinha como as moscas entrarem. Mas se não surgisse, é porque não era de forma espontânea. As larvas estavam vindo da mosca. Então, quando ele vedou o frasco, as moscas vieram, não conseguiram entrar e as larvas não foram depositadas no alimento. Então, com esse experimento, Francisco Redd, ele conseguiu dar uma balançada ali na biogênese. A biogênese ficou assim. Só que Francisco Redd, ele não teve muita sorte. Por quê? Porque nessa época surgiu um cientista chamado Anthony van Leeuwenhoek, onde ele fez a descoberta dos micro-organismos. Então, aqueles cientistas que acreditavam na abiogênese falaram assim: a biogênese pode até ser verdade para seres maiores, né? Aqueles seres vivos que são maiores, como jacaré, rato, mas para seres microscópicos e para vermes intestinais, o que funciona é a abiogênese, porque eles viam, gente, uma solitária de 5 metros ali no estômago da pessoa. Eles pensavam, como que esse verme foi parar ali? Então, para eles era óbvio que esse verme surgiu através da geração espontânea. Então, ficou por isso mesmo. Nada foi decidido, então a biogênese continuou ali por cima e depois de alguns anos, um cientista chamado John Needham elaborou um experimento para tentar levantar a biogênese, porque ela tinha ficado meio balançada ali, né? Então, para tentar levantar, ele fez um experimento onde ele pegou um caldo nutritivo, colocou em um frasco e aqueceu por 30 minutos. Logo após aquecer, ele vedou esse frasco e esperou para ver o que aconteceria. Depois de uns dias, ele, com a ajuda de um microscópio, observou que tinha surgido vários micro-organismos ali. Então, ele pegou e pensou, surgiu por geração espontânea. Só que na ciência, tudo que a gente fala ou que a gente faz, a gente pode encontrar um opositor. E John Needham encontrou um opositor, que foi o Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani, ele olhou o experimento dele, de Needham, e observou que esse experimento tinha alguns erros. Então, o que ele fez? Ele replicou o experimento de John Needham. Ele pegou um frasco, colocou o caldo nutritivo nesse frasco, só que ele deixou ferver por um longo período. Ele não somente aqueceu, ele deixou ferver. E, ao invés de ele pegar uma tampa e tampar esse frasco, ele derreteu esse pescoço desse frasco e fundiu. E depois que ele fundiu, ele aqueceu novamente e deixou ali para ver o que aconteceria. Depois de um tempo, ele viu que não surgiu nada surgiu ali. Então, ele viu que os micro-organismos não surgiam por geração espontânea. Ele viu que os micro-organismos só vinham de outra vida, porque não surgiu nada, como vocês podem observar aqui. Então, ele pegou e mandou uma mensagem para Needham. Needham, eu refiz o seu experimento, só que agora sim, da forma correta, está aqui a forma correta, e eu percebi que os micro-organismos não surgiram. Então, seu experimento está errado. Só que Needham rebateu Spallanzani. Needham falou assim, olha, como você deixou ferver por muito tempo, você acabou destruindo a força vital e por isso os micro-organismos não apareceram. Só que Spallanzani também rebateu a Needham e falou assim, olha, eu não destruí a força vital. Quer ver? Ele pegou o frasco, quebrou o frasco e deixou o caldo em contato com o ar. Quando
quando o caldo entrou em contato com o ar, voltou a surgir micro-organismo. Então ele provou para Needham que não tinha destruído a força vital. Mas só que Needham mais uma vez rebateu e falou para Spallanzani: a partir do momento que o caldo entrou em contato com o ar devolveu a força vital pro líquido. E então ele rebateu usando a essencialidade do ar. Ele tinha que ter ar para poder a geração espontânea poder funcionar. Então, justamente nessa briga entre Needham e Spallanzani, né, eles ficavam brigando, existia um confeiteiro chamado Francis Appert que, observando essa briga, porque era um assunto que interessava a sociedade e saía nos jornais, quando ele viu que Spallanzani tinha dito que se você aquecer um alimento e depois vedar de forma que não entre ar, esse alimento não será contaminado, ele ficou muito interessado, porque ele trabalhava com comidas. E quem trabalha com comida fica muito preocupado com a questão da comida se estragar. Então ele viu aquilo e viu que ia ser interessante para ele. Ele não era um cientista, ele não era pesquisador, ele era um confeiteiro. Ele era um empreendedor que possuía uma padaria e trabalhava com alimentos. E quando ele viu aquilo, aquela notícia, ele criou a indústria de enlatados. Ou seja, hoje, a carne de lata que a gente consome, a sardinha que a gente vai no mercado e compra, veio a partir da briga lá, da abiogênese versus abiogênese de Needham versus Spallanzani. Então hoje, gente, o Enem, ele cobra muito como o conteúdo está relacionado no nosso dia a dia. E isso é um exemplo clássico de como surgiu e como a biologia está no nosso dia a dia. Porque foi através dessa briga que surgiu nossos famosíssimos enlatados, que até os dias atuais, gente, 1700, essa briga, e até os dias atuais influencia no nosso dia a dia. Então, um alimento que se fosse uma sardinha, se eu deixasse em cima da mesa, duraria no máximo um dia, já estaria estragado. Hoje, ela é enlatada, vamos ver a validade? Pode durar até 4 anos ali em cima da mesa, dentro do armário. Então, essa briga, ela foi muito útil para até os dias atuais. Então, continuou sem nada ficar resolvido. Quem era que estava certo, quem era que estava errado? Era Needham, era Spallanzani. Então, a Academia Francesa de Ciências já estava cansada dessa guerra da biogênese versus abiogênese. Quem que estava correta? Então, ela ofereceu um prêmio para aquele cientista que trouxesse um experimento definitivo e que provasse de uma vez por todas quem é que estava correto. Então, foi aí que o cientista Louis Pasteur se sentiu estimulado por esse prêmio. Ele queria ganhar esse reconhecimento e elaborou um experimento que falasse que a biogênese não era séria, não era verdade, e sim, um ser vivo só vem a partir de outro ser vivo. Então ele criou o experimento chamado pescoço de cisne. Ele pegou um frasco, colocou um caldo nutritivo nesse frasco e derreteu o seu gargalo até que fizesse o formato de um pescoço de cisne. E permitia que entrasse o ar. Assim ele poderia provar que o ar não serviria de nada para a força vital. Que a força vital, na verdade, não existe. Então ele fez esse frasco que pudesse entrar e sair ar. E após isso, ele ferveu esse caldo por um longo período. Então, ele deixou lá. E depois de um tempo, quando ele voltou, ele viu que não surgiu nenhum micro-organismo, mesmo o ar entrando. O que aconteceu? Devido ter essa forma de pescoço de cisnes, quando o ar vinha, os micro-organismos que estavam presentes no ar ficavam depositados nessa curva, de forma que eles não subiam, apenas o ar passava. Então, não conseguia contaminar o líquido. E a partir daí ele conseguiu provar que a vida só vem de outro ser vivo, pois ele poderia deixar esse caldo por anos ali que não seria contaminado. Mas o que ele fez? Quando ele quebra esse frasco, segundo Pasteur, os micro-organismos que estão presentes no ar conseguem entrar em contato com o líquido e contaminá-lo. O que ele fez? Ele mandou esse experimento para os
cientistas e os cientistas aprovaram. Então, a partir daqui, ele conseguiu derrubar de vez a biogênese, conseguiu provar que a biogênese não existe e não é uma verdade. Então, ele ganhou até um reconhecimento que a gente conhece também nos dias atuais, chamado pasteurização, onde eles pegam líquidos, leites, sucos e aquecem em alta temperatura, resfriam e embalam. Então, hoje a gente tem esse reconhecimento graças a Louis Pasteur, que também a gente usa até os dias atuais, devido a esse experimento. E para Louis Pasteur e para aqueles que defendiam a biogênese, era tão óbvio que a vida só vem de outra vida, que ele lançou até um deboche para aqueles que acreditavam na teoria da biogênese. Ele falou assim, que não há condições atuais que venham acreditar que a vida surgiu de maneira espontânea. Aqueles que acreditam nisso exercitam o esporte das ilusões, dos experimentos mal feitos, viciados por erros. Então, através desse experimento, ele conseguiu derrubar de vez a biogênese. Obrigada!